E aí, galerinha que acompanha o canal do Residência Pedagógica de Química. Meu nome é Valber, sou um dos residentes integrantes do grupo RP Química e hoje vamos dar início às aulas de Química referentes ao assunto do primeiro ano do ensino médio. Então, curtam esse vídeo. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de Química, no qual o tópico que iremos abordar hoje será sobre Química e suas transformações. Como agenda, temos que, para essa videoaula, iremos abordar o assunto de Química e Sociedade, no qual a gente irá ver o que a Química tem de tão especial na sociedade que fez ela evoluir de tal maneira que estamos na situação atual. Além disso, iremos abordar o assunto de transformações químicas. No cotidiano, elas acontecem, mas talvez não fique tão claro de percebê-las. Então vamos observar onde é que está esse fenômeno químico e o que seria essa transformação química. Certinho? Vamos lá. O nosso primeiro tópico, que trata sobre a química e a sociedade, a gente vai tentar debater os aspectos que estuda a química e o que a química fez, ou os fenômenos químicos que não eram ainda estudados pela ciência realizaram para fazer com que a sociedade evoluísse. Bom, o objetivo de estudo da ciência química é a matéria e as mudanças que ela sofre. Isso porque podemos adaptar os materiais e transformando essa matéria original em uma outra matéria que possa aplicar em diversos campos. Nenhum material existente, seja aqui no planeta Terra ou no universo, independe da química. Muitas vezes até nos deparamos com produtos de beleza ou cosméticos que dizem que não tem química, mas isso de fato não ocorre, pois tudo é feito de matéria, já que matéria, por definição, é aquilo que tem massa e tem volume definido, além de ocupar um lugar no espaço. Então, nunca caia nesse conto do vigário. Os produtos, seja qualquer um que for, qualquer material, é objeto de estudo da química e tem química por ser matéria. Se a gente remontar tempos antigos, lá na idade dos metais, como a idade do bronze e do ferro, podemos perceber que a sociedade já tinha caprichos de misturar ou fazer novas modelagens com os materiais que ela tinha. Então, como o próprio nome diz, o período conhecido como Idade do Bronze foi porque a sociedade ali conseguiu dominar a mistura entre metais. Então, eles faziam um determinado material que veio a ficar conhecido como bronze, e isso facilitou a ele tanto a caça quanto o fato de não ser mais nômade e fixar no local, e até mesmo em confrontos diretos de guerra, no qual eles utilizavam artefatos para se proteger. Mas nessa produção de bronze ou na modelagem de ferro, eles ainda não se tinham um estudo sobre aquilo. Eles sabiam fazer na prática, mas não sabiam o que explicava aquela prática. Então, o fazer químico ali ainda não existia do termo explicativo. Eles não conheciam o fenômeno por trás, mas conheciam a consequência desse fenômeno e utilizavam bem desses materiais. A gente vai perceber que a química deu um boom tecnológico para a sociedade a partir da primeira revolução, lá por volta do século XVII e meados do século XVIII, no qual ela
auxiliou muito, já que a primeira matriz energética do período eram as máquinas a vapores, seja em navios, em trens e tudo mais. E a máquina a vapor funciona por combustão do carvão mineral, como é retratado aqui em um ambiente de fábrica, um ambiente fabril, né, de William Bell Scott. Essa pintura Óleo sobre Tela, que é intitulada Ferro e Carvão, que era um dos materiais mais utilizados nesse período. O ferro para as esquadrias, seus trilhos, os trens, os navios. E o carvão era a matriz energética que, através da combustão, gerava energia para a movimentação das pessoas em longas distâncias. E por curiosidade, nesse período, na Inglaterra, que era onde se tinha as maiores quantidades de carvão mineral em solo, esses operários, tanto de onde se retirava carvão, quanto das ferroviárias, por exemplo, começaram a trabalhar mais, passavam muito tempo, e o tempo livre que ele tinha ali naquele ambiente de trabalho, eles utilizavam para praticar esporte, que hoje é um dos esportes mais conhecidos do mundo e mais praticado também, que é o futebol. E quando a gente traz agora com um refinamento tecnológico na química, isso também fez com que a matriz energética mudasse e passasse a ser um outro material, combustível, que seria o petróleo, do qual, além de refinado gerar o combustível da gasolina, ele pode gerar outros materiais. E também, no ramo dos combustíveis, há os biocombustíveis para diminuir a poluição. Além disso, a química atua diretamente na produção de fármacos e remédios, além de tentar minimizar e acelerar o mais rápido possível no tratamento de doenças, no desenvolvimento de vacinas e soros. Então, essa garantia que a química dá para uma vida mais longa e confortável, não só é nessa parte de saúde ou de desenvolvimento de produção de bens, mas também quando se trata de melhora de aparelhos, já que hoje em dia a gente tem acesso a computadores potentes em maneira reduzida, que seriam os smartphones, e isso ajudou muito na comunicação. Além disso, pode ser que ela resolva problemas ambientais que até mesmo ela tenha causado, pode ajudar no auxílio do tratamento de doenças, até mesmo conseguir curar algo. E se a gente pensar em estruturas de prédios, na construção civil, e for analisar regiões em que tinha uma alta densidade de tremores, essa tecnologia de métodos para diminuir a perda de vidas humanas foi muito embora os materiais utilizados ali terem sido adaptados através da química, de transformações químicas para aquela situação. Então, a química facilitou a vida humana. Partindo para o nosso segundo tópico, no qual a gente vai trabalhar as transformações químicas e fazermos uma ligação entre o desenvolvimento tecnológico, consequentemente, o aumento de produção de bens materiais e as transformações químicas com o consumismo, podemos perceber que a sociedade atual vem numa crescente de consumismo exagerado, pois essa produção em larga escala fez com que novos bens estivessem disponíveis no mercado
e essa disponibilidade atingisse diretamente o ser humano, já que ele cada vez mais, devido à demanda de mercado e consumidor, vem comprando mais produtos. Ela também nos ajuda a compreender o que acontece no pós-consumo, que consequências ambientais que esse consumismo em larga escala causa para o meio ambiente. Então, se pararmos para pensar, o que ocorre na transformação dos materiais descartados no lixo? Será que eles vão embora mais rápido, são degradados no caso, ou demoram mais tempo? E aparentemente, o que acontece com aqueles materiais que não sofrem transformações? Parecem estar ali da mesma forma no qual a gente deixou antes de ser consumido. Se observarmos os casos de materiais orgânicos que seriam alimentos ou até mesmo os restos desses alimentos que utilizamos no dia a dia, vamos ver que essas transformações são mais rápidas em um menor espaço de tempo. Se observarmos algumas mudanças de coloração ou mudança de odor, que fica um odor mais forte, um escurecimento daquela textura do alimento, ele fica com uma aparência um tanto desagradável, podemos associar com uma transformação de degradação desse alimento. E muitas vezes, se utilizado corretamente, pode até servir de adubo para algumas plantas, para diversas plantas que for adubado com aquele resto de material orgânico. Mas será que nos lixões só há matéria orgânica? Não, né? Podemos ver plásticos, vidros, materiais de metal, papel, que são os mais comuns e são debatidos como os produtos recicláveis, certo? Se analisarmos, por exemplo, o caso específico do plástico, que demora 450 a 500 anos, e respondendo à segunda pergunta, que foi feita anteriormente, são materiais que demoram muito tempo para ter uma degradação. Então, esse longo período de tempo, às vezes, não é compensável para você desperdiçar aquele material, já que as matérias-primas que são feitas um dia podem se esgotar. Então, por esse outro lado, determinados materiais descartados incorretamente demoram. E essa demora talvez seja prejudicial para o meio ambiente, assim como poderia ser feita uma maneira alternativa, que seria a reciclagem, que já existe, mas não é conscientizado ainda o ser humano de que o seu reaproveitamento pode ajudar em muito em diversos fatores. Então, identificar esses tipos de transformações é uma parte fundamental da química, porque, como nessa imagem aqui, será que apenas amassar a lata seria uma transformação química? Será que eu estou mudando a matéria desse primeiro momento para cá? Ou permaneceu a mesma coisa? E nessa segunda situação, onde eu tenho um sódio metálico reagindo com água, em contato no caso, o que acontece aqui que causa esse aparecimento de chama, essa liberação de gás? Então vamos ver. No primeiro momento, os processos físicos não mudam a constituição. É como se a gente pensarmos na reciclagem do alumínio, reciclagem do plástico. Nesse momento que eu reciclo o material, eu pego ele que estava amassado originalmente, normalmente eles estão amassados, e transformo em um outro modelo
Só que a matéria, de um momento para o outro, não mudou. Então, amassar ou gerar um novo produto, mas ainda com a mesma matéria, é considerado um processo físico, pois não houve alteração da matéria. Como a gente viu, a química estuda as transformações da matéria, que é o que ocorre no GIF, que está representado aqui na imagem. Quando ocorre essa mudança de constituição, né, já que eu tenho um sólido metálico, que é um sólido, eu tenho a água, e você vê que após o contato deles dois, ocorre uma liberação de gás. Então, ocorreu uma mudança do estado da matéria. Aquilo que era sólido e líquido passou a ser transformado em um gás que foi liberado e continuou o líquido ali. Então, essas mudanças de constituição, que são evidenciadas por alguns fatores, são conhecidas como transformações químicas. Então, as transformações químicas nada mais é que um processo de formação de novas substâncias. No primeiro momento, eu tenho substâncias conhecidas como reagentes. Como o próprio nome diz, reagente é aquilo que vai reagir de acordo com o ambiente exposto ali que eles estão em contato. Então, eu preciso ter mais de um reagente para poder gerar um produto, que é o ponto final de uma transformação química. Então, a transformação química faz originar novas substâncias diferentes daquelas que originaram elas, que no caso seriam os reagentes. Então, os produtos são obtidos através dos reagentes e entre eles são diferentes. O GIF aqui que está sendo mostrado é um experimento conhecido como pasta de dente de elefante, que utiliza aquele peróxido de hidrogênio, encontrado facilmente em farmácias, e até mesmo utilizado a versão 10 volumes deles para fazer a higienização de feridas. E pode perceber que quem já realizou esse processo de higienização com peróxido de hidrogênio vai notar que surge uma liberação dessa espuma, semelhante ao que está sendo reagido aqui no GIF. Então, esse experimento mistura o peróxido com iodeto de potássio e gera essa espuma. Além dessa espuma, você pode ver que no GIF há uma liberação do vapor. Então, a característica central de uma reação química está relacionada com a formação de novas substâncias. Portanto, a sua identificação está no reconhecimento de formação de nova substância, que está evidenciada por formações de outros fatores, como mudança de coloração, liberação de gás, formação de sólido, mudança de estado físico, no caso, diferentes dos reagentes e tudo mais. E não é somente de maneira sintética que as reações químicas podem ocorrer. Dentro do nosso corpo, para as células manterem-se ativas e fazendo com que a gente se movimente, estude e tudo mais, é necessário que a gente retire energia dos nutrientes. E esses nutrientes estão contidos nos alimentos ingeridos. Então, para que o ser humano consiga realizar esses movimentos, ocorrem reações em nosso organismo. Ele produz diversas substâncias que fará parte da constituição da célula e, assim, consequentemente, poderá nos fazer movimentar, estudar, exercitar e etc. Outras reações químicas estão presentes no cotidiano. Se a gente pensar no cozimento dos alimentos, já que a gente não vai pegar um material mais duro para mastigar,
processo de cozimento diminui esse trabalho. A queima de combustível que ocorre nos automóveis para com que a gente percorra distâncias mais longas. A produção e degradação de materiais, por exemplo, produção do ferro metálico para ser utilizado em diversas áreas, desde a produção de uma simples cadeira até a produção de um grande navio. Essas são reações que estão em diferentes âmbitos e que podemos utilizá-las no nosso cotidiano. Então, muitas dessas reações são lentas, como se a gente pensar o enferrujamento de cadeados e portões que não estão protegidos. Eles demoram um tempo, mas essa transformação do material metálico em enferrujado ocorre. Ou senão uma coisa mais rápida, quando a gente pensa pelo fato da combustão, que é só você, se estiver num automóvel do tipo carro, ônibus, só pisa no acelerador e automaticamente você consegue gerar esse movimento. Então, existem reações que vão demorar determinado tempo e outras que ocorrem mais rápido. Então, é por meio disso que obtemos diferentes materiais a serem utilizados nas nossas atividades, ou também diferentes comodidades, se a gente pode se dizer assim. É também através das reações químicas que adquirimos energia para diferentes atividades, como falamos anteriormente, com o consumo de alimento, a gente está disponível energia para praticar esportes, para realizar uma tarefa. Se a gente pensar também no âmbito dos carros que precisam de energia para funcionar, há uma obtenção de energia através de reação química. E assim, o nosso universo sendo favorecido e nos favorecendo ao funcionamento. Então vamos lá para o exercício de fixação. Classifique as possíveis transformações apresentadas a seguir em físicas ou químicas. Na alternativa A, temos que sobras de alimentos transformadas em adubo. Alternativa B, garrafas de vidros reutilizadas para acondicionar novos materiais. Alternativa C, frascos de vidros reciclados para a obtenção de novos frascos e garrafas. Alternativa D, reciclagem de latas de alumínio. E a alternativa E, queima de madeira em uma fogueira. Então a gente tem que classificar essas 5 alternativas entre transformações químicas e transformações físicas. A primeira, que se trata de uma mudança de matéria, podemos dizer que é uma transformação química, já que o alimento que vai dar origem a esse adubo não é mais o mesmo. Então, eu transformei a matéria ao longo do período e esse material final, que seria o produto, que é o adubo, é diferente do seu reagente, o alimento. Então, a alternativa A é uma transformação química. Alternativa B. Se a gente julgar que esse é um processo de reciclagem, que é quando eu pego o vidro para moldá-lo novamente, ou, no caso, de acondicionar novos materiais, seria, por exemplo, pegar o vidro, uma garrafa de vidro e transformar num jarro de planta. Então aí eu não tenho mudança do material vidro, eu só mudei a utilidade dele. Então, nesse caso, ela é uma transformação física, exatamente, uma transformação física devido a não mudar a matéria do vidro. Ele era vidro no começo e permaneceu no final. Da C, do mesmo jeito. No caso, como é um processo de reciclagem, eu não tenho mudança do material. Não deixo de ser vidro.
Posso fazer um frasco diferente, mas aquele material permanece sendo vidro. Então, também é uma transformação física. Na alternativa D, trata-se também de uma reciclagem, mas no caso de alumínio, de latas de alumínio. Então, se eu pego uma lata de alumínio e transformo em uma outra lata, eu não mudei o alumínio, eu só mudei o formato, o tamanho, então ela permanece sendo uma transformação física. E por último, a queima da madeira em uma fogueira. Se visualizarmos, imaginar essa situação, tem uma madeira, tem uma chama ali que está queimando e tem um ar ao redor. No final dessa análise aí, no final da queima da madeira, você vai ter a obtenção de cinzas e durante o processo você tem liberações de gases. Então, como eu mudei a matéria, houve evidências de reações, essa transformação é uma transformação química. Então, as alternativas A e E são transformações químicas e as alternativas B, C e D são transformações físicas, pois não mudaram a constituição da matéria. Segunda questão. Questão da prova da UNB adaptada. O estudo central da química baseia-se nas reações químicas. Por isso, dizemos que a química é a ciência que estuda transformações das substâncias. O grande desafio do químico está em desenvolver métodos de obtenção de novas substâncias que possam, entre outras coisas, propiciar a fabricação de materiais para reduzir o tempo de trabalho das pessoas ou melhorar sua qualidade de vida. Com relação às transformações das substâncias, julgue os itens marcando C para o correto e o E para os errados. Bom, essa questão do exercício tem 4 alternativas. Vamos analisar as 2 primeiras. A palha de aço úmida, com o passar do tempo, de acinzentada, torna-se avermelhada, o que indica uma ocorrência de um fenômeno químico. Então, como ele quer que você analise se essa transformação acontece, no caso, sendo um fenômeno químico ou não, você tem que julgar. E nesse caso, se a gente pensar, a palha de aço inicialmente era acinzentada, ela tinha uma coloração. E depois de um tempo, evidenciou-se que ela mudou. Então, ele reagiu com alguma coisa. Como ela estava sendo sempre usada, e também com a umidade, ocorreu uma oxidação desse material. Ele mudou e ocorreu um fenômeno químico. E já não era mais o alumínio, já não era mais o aço, e sim um outro material. Então, aí temos que essa primeira alternativa está correta. Segunda alternativa. Uma lata de alumínio, depois de amassada e descartada, enferruja com o passar do tempo, pois sofre uma transformação química. Se a gente pensar no termo aqui que ele dá, enferrujar, a gente remete ao ferro. E a lata é de alumínio. Mas vamos considerar que ele está falando da oxidação. Se eu trato de uma oxidação de um material, estou mudando a constituição da matéria. Logo, ela não é uma transformação física. Transformação física é toda aquela transformação que eu permaneço com o mesmo alumínio. No caso, seria o alumínio metálico. Então, a alternativa 2 está errada, pois não se trata de uma transformação física. As 2 alternativas que falam. A terceira tem como enunciado: o nosso organismo sintetiza com base em substâncias contidas nos alimentos ingeridos
milhares de outras substâncias que vão fazer a constituição das nossas células. Essas transformações são certamente químicas. Então vamos lá. Como a gente debateu antes, a gente se alimenta de frutas, verduras, legumes e tudo mais. Esses alimentos ingeridos geram outras substâncias. Essas transformações, consequentemente, são químicas. Logo, a terceira alternativa também está correta. Quarta, o papel é um material reciclável. Devido a algumas facilidades desse processo, papelão, papéis de todos os tipos e de todas as cores podem ser reciclados. A mudança de cor desses materiais nas etapas de reciclagem é uma transformação química. Então, quando ele fala de mudança de cor, é aquele papel mais amarronzado. Não é tão marrom, mas também ele não é branco. A gente está passando aí por um processo que mistura papéis. O processo de reciclagem do papelão é diferente dos demais. Ele ocorre por uma transformação química. Porque, como a gente pode ver aqui, ocorreu uma mudança de cor quando eu fiz essa junção desses materiais. Logo, ela também está correta por se tratar de uma transformação química. Bom, essas são as nossas referências. Os livros principais, no caso, utilizados foram o Química Cidadã de Wilson Luiz e Gerson Moll. Também dele foi retirado os exercícios e boa parte do conteúdo ministrado veio dele. E também para auxiliar com a parte da química mais aprofundada e os debates sobre o meio ambiente, foi retirado do livro Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente de Atlas. Então, um oferecimento desse vídeo é da UFRN e da CAPES, que promovem o projeto Residência Pedagógica. Agradecemos a sua atenção. Essas são as nossas redes sociais, o Instagram, @rpquímica. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, ative o sininho, deixe sua curtida no vídeo e se quiser ter mais acesso a conteúdos produzidos pelo RP Químicas, a gente também produz um podcast, o Papo Reto. Então siga lá nas plataformas de podcast. Um abraço e até a próxima. Valeu!